E aqui ao vivo no estúdio comigo está a advogada Cristina Lombardi. Cris, muito obrigada pela sua presença aqui no Tudo Mais, viu? Obrigada a você, muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar de um assunto que é complicado, difícil, né? Doloroso para as mulheres. Mas precisa, né? Mas é preciso. É hoje Dia Nacional aí de luta contra essa violência. Cris, me fala uma coisa. Existem várias formas de violência contra a mulher? Vamos começar assim. Hoje se entende isso de forma mais ampla, né? Começou-se a falar de uma forma mais enfática, ter uma data, porque é importante ter uma data. É claro que não é o falar sobre, não é a data que vai resolver alguma coisa materialmente, sim, mas é importante. É importante que isso seja colocado, que quem quer e quem não quer escute, né, sobre o assunto e que exista uma consciência maior. E hoje, de fato, existe... se amplificou bastante, né, a discussão e o entendimento de que violência não é uma coisa tão estrita, não é uma agressão física apenas no limite extremo do absurdo do que é a violência, mas existem, a gente sabe que existem famílias vivendo debaixo de uma opressão, de uma situação inaceitável, de agressão verbal, o que a gente chama até a tortura psicológica, né, famílias que vivem debaixo do medo. Não aconteceu nada, mas vive-se na iminência da percepção de que a qualquer momento pode acontecer, né? É uma pessoa que tem problemas, que tem uma falta, uma total ausência de domínio próprio, uma total ausência de autopercepção, de controle, e que as pessoas vivem sob ameaça. Não é às vezes só a mulher, mas é a mãe da família, são os filhos, todos vivendo sob a ameaça, sob o terror, sob o medo de que a qualquer momento o pai pode chegar em casa alterado ou por uma bobagem qualquer, pode se descontrolar e gritar e falar impropérios para todo mundo e arremessar coisas e tacar um copo no chão. Não atirou em você, mas atirou no chão para te sinalizar que, olha, isso é o que aconteceu com o copo, olha o que pode acontecer com você. Então é a ameaça. Né? É a ameaça, é o terror psicológico. E são as agressões, são palavras desmerecendo o outro, agredindo, ofendendo o outro. E tudo isso está errado. Não é para viver assim. Primeiramente, não é para viver assim diante de Deus. Isso é inaceitável. E não é para viver assim diante da lei também. Né? A lei dos homens também entende que isso é inaceitável. E felizmente, como eu disse, começou em 1980 a existir a data, né, a falar sobre a data de uma forma mais enfática, marcando isso como algo que precisa ser dado voz, ser dado luz. Mas e isso já avançou muito, felizmente, e hoje existem muitos canais, existe uma facilitação para o acesso à denúncia, para o acesso a se tomar providências para que as mulheres, as famílias possam retomar os eixos, retomar o controle da situação e não viverem debaixo de uma situação inaceitável de violência. Não pode aceitar, né? Nem a primeira ameaça. Esse é o ponto, as coisas escalam. Tem essa escalada mesmo, né? Primeiro ameaça, depois empurra, depois joga o copo, depois dá um soco. A experiência assim mostra que não é uma vez só. Né? Ninguém, não existem casos, falam, olha, só aconteceu uma vez, mas depois, olha, nunca mais. Isso não se tem notícia desse tipo de coisa. É uma escalada, as coisas, existem sinais. Então, né, pensando friamente, né, pensando fora do assunto, porque tem que se pensar nisso fora do assunto, não é na hora do grande sofrimento e do grande problema que a pessoa está vivendo que ela vai tomar decisões mais sábias. Ela precisa estar consciente, né, e é por isso que existe a questão do dia, a conscientização, para que você esteja consciente e tome melhores decisões. Não deixe para tomar, para ter que avaliar a situação no olho do furacão, né? Então, é algo que não se deve deixar escalar, para que você não seja exposta a algo, né, horrível, traumático, cada vez pior, para que seus filhos não sejam expostos a algo horrível e traumático e cada vez pior, né? Então, é importante que se tenha consciência e, sabe, uma coisa que mudou muito na pandemia, porque na pandemia houve uma explosão. Né, o confinamento, né, a falta do acesso, a falta de ter outra pessoa para quem falar, ninguém saía de casa.
né? E a própria situação do estresse, do pico de estresse, de desgaste emocional que muitas pessoas, ou para não dizer todas, foram submetidas nesse contexto, fez com que aumentasse muito a violência. Agora, houve uma resposta. De fato, passou a existir uma facilitação de acesso à denúncia. Hoje se faz boletim de ocorrência online para casos de violência. É muito simples. E uma notícia boa nesse sentido é que a reação das delegacias de proteção à mulher, de combate à violência contra a mulher, contra a família, elas são muito eficazes. Um boletim online, eu atendi casos de vítimas que eu assisto, que na questão de inquérito, medida protetiva, que em questão de minutos recebeu um contato no WhatsApp. Minutos. Isso é muito bom, né? Dá uma segurança para essas mulheres. No caso, o agressor tinha saído de casa, tinha né, agredido, ela fez a denúncia, saiu de casa, não deu 1 hora, foram minutos, ela recebeu um contato no WhatsApp, o que está acontecendo, o número é tal, você precisa de ajuda, você precisa, você quer que dê entrada na medida protetiva, porque, é claro, não adianta, a denúncia seria vazia, seria inócua, se não existissem sequências, né? E a medida protetiva, ela, inclusive, oferece abrigo para pessoas que não têm condição de se... Não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem família, não tem alguém próximo que possa acolhê-la. Até isso existe, né? Então, todos precisam saber que há meios, né? E que bom que esse sistema funciona e que a mulher consegue ser acolhida. Cris, a gente não quer ficar falando de números, mas assim, não tem como a gente não citar aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado, 245 mil casos de violência doméstica. Deste número, 70% aconteceram dentro de casa e 82,7% conheciam o agressor. Ou seja, a violência contra a mulher está dentro de casa. Ela é doméstica, né? Doméstica. É uma minoria das situações que são violências gratuitas em qualquer lugar, aleatórias, né? Não é algo tão aleatório. Infelizmente, isso está dentro de casa. E uma coisa também que eu vejo como... Foi, acho que no período, inclusive, da pandemia, que lançou-se uma campanha falando... em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Não, mete sim. E isso eu pessoalmente considerei muito válido para que as pessoas, os vizinhos, para quem mora em prédio é muito comum, né? No geral, as testemunhas são os vizinhos, porque óbvio, você escuta alguma coisa, né? É claro que sabe o que está acontecendo, né? Se escuta para reclamar que tem criança brincando e fazendo barulho no chão, então escuta uma gritaria, uma discussão. E aí é importante que haja a denúncia, que haja a intervenção, que a pessoa se voluntarie, seja testemunha, né? Compareça para depoimento. De novo, as delegacias são muito organizadas, é um outro ambiente, é um outro sistema, é pensado, né? Apesar claro que a infraestrutura pública não é a melhor, não é a que a gente gostaria, mas ela é suficiente, atende, né? As delegacias da mulher têm muitas mulheres, né, que prestam o atendimento, é um ambiente melhor em que a mulher se sente melhor atendida e acalmada naquela situação. Então, até o papel de quem não está no meio da história, mas está ao lado da história. O papel de se posicionar como sociedade civil, como cristão, como pessoa, como o ser humano, ter a amizade, ter a solidariedade, de colaborar tanto com a denúncia, como sendo testemunha, dizendo o que você sabe, colaborando para que as coisas cheguem a um caminho, né, em que isso seja impedido. Porque, enfim, é sabido, né, que a percepção de impunidade aumenta e muito, agrava demais qualquer tipo de criminalidade. A percepção de impunidade, ela dá guarida, ela fortalece aquele que já está com o espírito inclinado para fazer aquilo que não deve. Então, o fato de existir um senso de que está todo mundo vendo, está todo mundo olhando, né? Isso coíbe a coragem, né, do agressor de fazer o mal. Então, isso é o que a gente pode fazer. Eu não sou homem, eu não sou agressor. O que você pode fazer? Você pode estar atento e você pode apoiar quem possa estar exposto a algum tipo de situação ruim. E, na verdade, pode estar salvando a vida daquela pessoa. Sim. Porque os casos aí de feminicídios, 1.410 mulheres perderam a vida só no ano passado no nosso país.
Ou seja, É o que se sabe. É o que se sabe. E é sabido que as estatísticas não são precisas. Exatamente. Né? É claro que existem coisas que às vezes estão mal classificadas e existem coisas que estão simplesmente omitidas. Então, como você diz, a gente não dá para se fiar tanto nos números. Os números, eles são uma referência, mas a gente precisa ter um posicionamento de valores. Sim. Né? Se fossem 10, era muito. Se fossem 3, era muito. Então, e se são 1.000 e tantas, e se talvez sejam 3.000 e não 1.000 e tantas, porque não houve denúncia, não ficou sabendo, não teve causa, não foi apurado, né? Então, fica, de fato, a necessidade da consciência do nosso dever que, infelizmente, se vê casos em que aquela família bonitinha, que parece que está tudo bem, da porta para fora, não está tudo bem. Pessoas que a gente não pensa, não desconfia, né? Não tá escrito na testa do agressor, sou um agressor, tome cuidado comigo. Não está escrito. Né? Então a gente precisa ter uma outra postura de alerta, de não achar que o problema não é comigo, né? O problema é com todo mundo, sim, porque isso é uma coisa horrível e que nós não queremos que aconteça. Exatamente, Cris. Então, assim, fique atento, né? Acho que essa é a principal dica. Devemos nos meter, sim. Sim, fique atento aos sinais de uma pessoa próxima, de um familiar, de um amigo, vizinho. Crianças. Então, assim, fique atento. De repente, ali você precisa tomar uma atitude, se posicionar para que não aconteçam casos assim. Geralmente, esses feminicídios envolvem aí a violência doméstica, às vezes estupro, mas assim, tem um grande fator aí que é o crime passional. Ainda é. Ainda é? Ainda é. Isso é curioso, não sei explicar, né? Psicologicamente existe essa tendência, né, maior. É incrível, né? Fala que a mulher... Não se fala que a mulher é ciumenta, né? Que as mulheres são mais ciumentas. Mas os crimes passionais são de autoria de homens. A imensa maioria. Né? E é aquela... Às vezes não é marido, às vezes é namorada, pessoa que foi rejeitada, né? E existem histórias horríveis de pessoas que não se conformam, né? Que não se conformam com a rejeição, não se conformam com a situação e passa a perseguir. Né? Alguns não chegam nas vias de fato, graças a Deus, mas perseguem e causam todo tipo de desconforto. É aquela questão da ameaça. Tem gente que persegue fisicamente, de ficar andando atrás, saber que tá por ali, porque não quer que aquela ex-namorada se envolva, conheça outra pessoa, que retome um outro relacionamento. Então, existem situações realmente péssimas. E aí mistura com bebida e drogas, que é o que dá o combustível, né? E que é aquele que, numa situação normal, não tomaria uma atitude deslocada, não faria uma loucura sob efeito de bebida, em excesso, de droga, de alguma outra coisa, a pessoa acaba fazendo uma besteira e isso se torna irreversível, né? E são grandes tragédias. Então, de fato, o que a gente está repisando é isso. É preferível que exista atenção, né? E atenção de todos. Você vê que uma amiga está numa situação e fala, olha, eu sei que ninguém quer se sentir a vítima, ninguém quer estar nesse lugar, mas talvez você esteja nesse lugar, talvez isso esteja acontecendo. Essa conversa, esse comportamento, esse relacionamento desandou. Né? Essas juras de amor intercaladas com palavras extremamente agressivas, isso não combina, isso não cabe, não existe como conciliar. Ah, não, mas estou sendo agressivo porque eu te amo muito, então eu não quero que você saia de perto de mim, eu não quero que você vista essa roupa, eu não quero que você vá nesse lugar, não quero que você... Calma, não é assim que se manifesta de forma saudável o amor, né? Não é assim, não é assim. Então, de fato, hoje existe muito mais consciência, muito mais noção do que existia há anos atrás, né? E precisa ser assim, né? E é aquilo, quem está dentro do assunto ou quem está fora do assunto precisa ter a sua parcela de conscientização, de senso de coletividade sobre isso. Cris, é o seguinte, você disse, né, que as delegacias estão preparadas para acolher e receber essas mulheres. As medidas protetivas, de uma forma geral, assim, mas que mulher que pode pedir uma medida protetiva? Qualquer uma. Qualquer mulher que se sinta ameaçada. A medida protetiva, ela tem gradações, a gente fala a medida protetiva, mas é bem plural. E são diversas modalidades de restrições, tá?
desde a restrição mais básica, que é a distância física, não pode se aproximar a menos de X metros, 100 metros, 200 metros, do local onde a vítima mora, ou trabalha, ou estuda, ou da vítima, ponto. Em alguns juízes, você não pode se aproximar da vítima. Então, quer dizer, é o seu direito de ir e vir que está restrito, não o dela. Então, se ela estiver no parque, você também não pode. Não é só onde ela mora, só onde ela trabalha, só onde ela estuda, só nos locais de frequência comum. Mas você não pode se aproximar de mim, da minha pessoa. Eu estou aqui, então você não esteja, porque, de novo, é o direito de ir e vir do agressor que está sendo restrito e não da vítima. Eu já recebi mais de uma vez a dúvida da vítima falar, mas eu posso ir em tal lugar? Eu falei, por acaso você foi alvo de uma medida protetiva? Você agrediu alguém? Não? Então você pode ir aonde você quiser. É o agressor. Quem não pode, claro, né? O agressor. Mas na cabeça a pessoa está tão assim oprimida, está tão assustada e tão com medo. Será que eu posso ir em tal lugar? Eu falei assim, nem precisa continuar a frase. Sim, você pode. A resposta é essa, né? Então, é o outro que está... Só que a medida... Esse é o mais básico, né? De distância física. Mas existem outros itens de não poder entrar em contato. Não poder ligar. Não poder ficar mandando 700 mil mensagens de WhatsApp xingando e ofendendo e aterrorizando. E se a pessoa faz isso, isso é denunciado nos autos da medida protetiva e a escala o nível de restrição, escala o nível de punição, de ordem judicial que vai limitar a atuação do agressor perante a vítima. A vítima e seus filhos, muitas vezes. Normalmente, essas medidas protetivas, elas resolvem, porque eu já vi casos, já fiz até reportagem sobre isso, que a mulher tinha a medida protetiva, o homem não cumpriu, foi lá e até assassinou a mulher, tudo. Elas resolvem na grande maioria das vezes? Eu diria que na grande maioria das vezes, sim, resolvem, mas você tem um ponto e... muitas vezes não é uma questão de conseguir a medida protetiva, ufa, se acabaram meus problemas e não preciso fazer mais nada. Infelizmente, não posso dizer que existe esse conforto. Até porque as delegacias são muito assoberbadas. Existe, e na minha experiência, na minha atuação nessa área, os inquéritos não andam se não houver uma postura, se não houver um advogado da vítima que está em cima, que está ligando e peticionando, e aí, tudo bem. Os escrivães, eles têm, sim, muito boa vontade, trabalham e, assim, não tenho, na minha vivência, uma crítica aos servidores públicos que estão trabalhando nessa área, ao contrário. As pessoas que estão ali, realmente, às vezes, fazendo mais do que deviam, pelo senso de justiça. Mas é muito assoberbado, é muito trabalho, não tem a estrutura proporcional ao que precisava. Então, especialmente conforme o perfil do agressor, precisa sim estar em cima e estar peticionando, você vai tomar as suas medidas de prudência e reunir todos os elementos, e aí entra a questão de testemunhas, etc, para dizer, olha, para esse sujeito não é uma questão de receber uma cartinha do oficial de justiça. Né? Existem níveis e níveis de agressores, níveis e níveis de psicopatas, níveis e níveis de pessoas, né? E alguns, de fato, quando recebem uma ordem judicial, de olha, essa é a posição, a pessoa, de fato, fica com aquele medo. Às vezes é uma pessoa que tem ainda uma vida para tocar. Né? Uma pessoa que tem uma vida para tocar, que não quer aquela mancha, né, no seu histórico, que aquilo serve para conscientizar que aquilo que ele não fez por senso de honra, né, de moral, ele faz pelo medo da reprimenda. Mas existem pessoas que não, sim. Então, aí, de fato, é necessário e cada um vai saber, né, a situação, e é importante ser assistido, ouvir o que o assistente social, o que o escrivão coloca no momento do atendimento, ouvir o que o advogado coloca no momento do atendimento, falar, olha, esse caso tem determinados indícios de que essa pessoa, de fato, tem, é necessário que você tenha um nível de precaução maior. Se você que está assistindo a gente agora aqui no Tudo Mais, conhece alguém ou está passando por uma situação assim de violência doméstica contra a mulher, procure ajuda, né? Sim. A Cristina Lombardi passou aqui para a gente várias informações. Procure uma delegacia da mulher, procure ajuda, não enfrente isso sozinha. Tem solução, para tudo tem um jeito. Procure também a sua igreja.
tenho certeza que você será acolhida. Exatamente, não é mesmo, Cris? né? Assim, buscar Deus neste momento, às vezes, né, para encorajar Deus, a tomar uma atitude. Buscar os irmãos, aqueles que andem ao seu lado, para dar a acolhida pessoal, emocional, raciocinar junto, porque você não está no melhor momento, você está atravessando uma grande tribulação, e dar a acolhida física e dar o abraço, e é a casa, e é o cuidado, e é isso que a gente vive aqui, né? É isso que a gente vive, nós estamos juntos e carregando os fardos uns dos outros. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada, Cris, pela sua participação. Obrigada a você, aqui no gostoso Tudo vir Mais. aqui, conversar com vocês, muito bom. Sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Olha, nós vamos para um rápido intervalo, Tudo Mais já volta.